A Rádio Teofania Alvorecer apresenta o programa O que a Bíblia diz. Um tempo de ensino e reflexão na palavra de Deus. Venha compartilhar conosco um momento de edificação para nossas vidas. O que a Bíblia diz. Todas as sextas às 20 horas. Ligue o coração. Abra a mente e deixe Deus falar com você. Cláudia Batistel, né? E está chegando aqui o nosso preletor de hoje, né? Pastor Moisés. Conforme eu já tinha falado sobre ele aqui agora há pouco tempo, né? Que ele é o pastor da congregação Recanto 3, né? É o nosso convidado de hoje para nos trazer uma palavra. Nós vamos rodar aqui, então, a vinheta da nossa programação da igreja, nossos cultos da igreja, e daqui a pouco já voltamos aqui, fazendo as considerações. Continuou, então aqui apresento, né, aos irmãos, né, o nosso preletor, né, desse programa de hoje, né, que é aqui o pastor Moisés Machado, né, que ele é o encarregado lá da congregação Recanto 3, né, é um irmão que ele geralmente, quando ele cumpre escala aqui, eu observo que ele tem uma boa palavra, né, e com certeza os irmãos vão aí ter uma palavra edificante nessa noite através da vida do irmão. O irmão está com a oportunidade, então, de falar. Aí. Opa! A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Júlio, irmão Nelson, ali que está operando, e também a todos os ouvintes desta rádio abençoada por Deus, Rádio Teofania, onde está atingindo muitos lares, certamente. Quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar. Deus, ele nos permite, né, estar nessa noite aqui com os irmãos, comunicando aqui e também falando da palavra do Senhor. Então é uma alegria para nós muito grande de estar aqui e também poder transmitir para amigos aí, companheiros de ministério, colegas, minha esposa, minha família, que estão sintonizados conosco nesse momento. É uma alegria muito grande. Obrigado. Mas quando eu recebi o convite do irmão e com alegria a gente ficou contente, porque vamos dizer assim, no meu início de ministério, minha caminhada ministerial, ela nasceu no rádio. O irmão Nelson até acompanhou, a gente fazia alguns programas ali na Alvorada e com certeza o rádio em si, a comunicação do rádio, ela me ajudou e me ajuda até hoje. Falando nisso, hoje a gente conversava, né? Ele disse, o Moisés conhece a Rádio Moisés. A gente fez alguma coisinha já, né? Algumas coisas eu fiz. Você deve ter mais desenvoltura do que eu para Imagina, pra isso apresentar aí. um programa. Isso aí, irmão Júlio, isso aí tudo é a graça de Deus. Claro que a gente se preparou um pouquinho, fez alguns cursos de comunicação em Porto Alegre, né? Tem que fazer também. Isso ajudou bastante, a dicção principalmente, né? A postura e a entonação de voz, essas coisas, essas técnicas. Sim. Mas o principal, daí juntou a técnica com a unção que eu entendo que Deus colocou na minha vida, e melhor ainda quando nós explanamos da palavra de Deus, né? Quando estamos falando da palavra de Deus, e juntou tudo isso, aí deu esse combo bacana, aí a gente procura expor da melhor forma possível, né? E hoje, naturalmente, para os ouvintes aqui da rádio também, eu entendo que é uma oportunidade que Deus dá para nós todos, poder comunicar, falar com os irmãos e levar da palavra de Deus, né? É uma alegria, então, para nós. Tem um tema, né, irmão? Aliás, o programa tem um nome, né? Como é que é? Falando da... O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Olha só você, né? Quando o irmão me comentou sobre isso, né, eu disse, olha, é uma palavra bem ampla, né? Porque a Bíblia fala de diversos temas, né? Ela abrange, né, um campo muito grande nessa área, mas a gente foi orando, falando com o Senhor, para que trouxesse uma palavra, de certa forma, bem conhecida, e hoje, pela graça de Deus, a gente quer explanar ela com muito carinho, com muito amor e com muito tremor, porque sempre que estamos aqui falando da palavra de Deus, seja na rádio, seja num púlpito, numa igreja, seja no particular na igreja, quando às vezes a gente tem algum assunto para tratar com os irmãos, a gente faz com temor, mas também com muito amor, irmão Júlio. Amém. Falar do amor de Deus, falar das coisas do Senhor, daquilo que Ele faz, isso é uma coisa, uma peculiaridade que a gente tem, que eu tenho, né? De
de colocar isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito às pessoas, né? Então a gente procura fazer isso. Mas antes de nós já estamos entrando no assunto, eu quero mandar uns abraços aqui, né? Com certeza, Preciso mandar, né? Pessoal aí. Já mandei uns aqui também. Então, aí ó, tem a live também que eu compartilhei aí com os irmãos, né? Quero dar um alô pro pessoal da live ali. E amigos meus aí que estão assistindo, nós aí que estão ouvindo, aqui na Alvorada, meu amigo Marion, meu amigo Josiel, que creio que está ouvindo também, falou que ia escutar nós hoje à noite, minha família lá, e creio que mais alguém. E aqui em especial também mandou para mim um alô aqui o irmão Everton, da cidade de Candelária. Tá? Inclusive, ele disse que ia me ouvir hoje fazendo um churrasco. Daí não adianta, né? De fazer um churrasco longe desse jeito. Faz, né? Aí é para judiar do orador aqui do outro lado. Mas eu tô para ir lá agora no feriado agora que vai ter, da Páscoa. Aí eu vou cobrar esse churrasco, essa mesma aqui que ele botou aqui. Everton, Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, né? Se puder divulgar nós aí, te agradeço muito. É uma família querida que Deus colocou no nosso coração. E quando a gente pode, a gente vai visitar eles. E vai ser nesses dias aí. Mas então é isso, né? A gente preparou alguma coisa. E eu confesso aos irmãos que a gente tem uma maneira de colocar, mas eu não, respeitando aqui o programa, não sei se o irmão quer também interagir com a gente, né? Em respeito à palavra de Deus. Eu sei que nós vamos fazer em 3 momentos, né? 3 momentos, 2 ou 3 momentos, talvez algum tempo ali para a gente ouvir um louvor, enfim. Mas então, o que a Bíblia diz? Eu entendo assim, irmão Júlio, que o rádio ele é uma ferramenta muito grande, todos sabem disso, e por certo ele não alcança só os cristãos, os que já conhecem a palavra de Deus, ele tem uma amplitude muito grande. E por que não dizer que hoje ele vai alcançar um lar de alguém que ainda não conhece, literalmente, por que não dizer, Jesus na sua vida. A gente chega para as pessoas e pergunta, conhece Jesus? Claro que eles conhecem, de ouvir falar, mas sentir Jesus, viver Jesus, ter Jesus consigo, é diferente. Né? Então eu escolhi um salmo extremamente conhecido, que é o Salmo 23. Qualquer lugar, às vezes a gente vai nas repartições públicas, a gente vê uma Bíblia aberta lá, tá no Salmo 23. Se não tá no 23, tá no 91, pode ter certeza. Geralmente. Né? Às vezes nas casas das pessoas, né, eles costumam abrir lá e deixam o Salmo 23. Mas então eu aproveitei e peguei esse salmo, a gente vai desmiuçar um pouquinho ali e ver exatamente o que de fato ele diz. Uma coisa é tu ler aquele salmo, tem gente que lê já sem precisar, aliás, que a gente já fala sem precisar ler, de tão conhecido que ele é. Mas a gente hoje vai esmiuçar um pouquinho, vai entrar um pouquinho mais ali na palavra, para entender de fato por que congregar, por que se batizar, por que servir a Deus, por que muitas vezes você que está me ouvindo, né, que ainda, quem sabe, não teve a oportunidade de entrar numa igreja, você passa na frente, na tua rua e vê 1, 2, às vezes tem 5 igrejas abertas aí, e você fica perguntando, mas o que eles fazem que tanto vão na igreja? Esse salmo vai te responder. E, aliás, eu escolhi um salmo que você conhece. Então, é esse salmo que nós vamos hoje ministrar aqui, que, com a ajuda do Espírito Santo, não tenho dúvidas disso, vai abrir a sua mente para que, de fato, né, você possa ir correndo, hoje mesmo, para dentro de uma igreja e de lá não sair mais. Foi o que aconteceu contigo, eu imagino, né, irmão Júlio? Com certeza. Né? Então, a gente vai... começar falando dele. Eu estou falando contigo, mas eu estou mandando link aqui que as pessoas estão me pedindo, viu? Então eu vou mandando alguns alô aqui, vou mandando link, nós já vamos entrar. Vamos entrar aqui na palavra de Deus. É interessante, enquanto tu manda os links aí, né? Tá. É interessante essa questão da Bíblia aberta, né? E geralmente, geralmente é Salmo 93, Salmo 91 e Salmo 23. Né? É verdade. Mas mais interessante, mais importante, né, do que ter uma Bíblia aberta é saber o que a Bíblia diz. Exato. Né? E praticar o que a Bíblia diz na nossa vida. Né? Porque a Bíblia aberta, numa estante, ela é só um livro. Né? Mas esse livro, o conteúdo, né, o que esse livro diz para a nossa vida, ele nos traz ali a salvação que nós precisamos, né? Aquilo que exato, a solução para os nossos problemas e tudo mais, né? A nossa, como é que eu posso dizer? A nossa comunhão com Deus, né? Eu diria assim, né, irmão Júlio, um crescimento, né, espiritual, né, o crescimento espiritual de uma pessoa, né,
que aceitou Jesus, por exemplo, que quer, ele vai se dar quando ele não só tem uma Bíblia aberta, mas ele vai abrindo ela, vai esmiuçando, vai lendo, vai entendendo, vai compreendendo. O que ele não entende ali, ele leva para casa e procura um pastor, procura alguém mais e vai abrindo os entendimentos dele. É isso que traz o conhecimento bíblico, né? Dessa maneira que eu entendo que as pessoas de fato vão chegando mais perto de Jesus. Eu entendo que é assim, né? E hoje as nossas igrejas, ela tem essa oportunidade, essa porta aberta para a pessoa crescer cada vez mais, né? Às vezes nem todo mundo quer, né? Como é difícil. Às vezes vem na hora do desespero, né? Na hora da dor ali, eles aparecem. Mas amém, Jesus também recebe eles na hora da dor. Amém. Mas se você que está me ouvindo aí está com saúde, está tudo bem, tudo tranquilo, e está ouvindo esta palavra nesta noite, corre para uma igreja mais rápido possível. Você vai ver que Deus vai fazer com você. Vamos tocando então aí. Eu estou aguardando, vou mandar um azolô aqui para os amigos aqui. Eu estou pedindo que você abra já a tua Bíblia aí, então, na tua casa, nesse salmo, né, que é bem conhecido. Por gentileza, já vai abrindo aí e vamos juntos aqui, né? Claro. Vamos juntos falar aqui. Louvor, então, enquanto isso. Pode ser? Eu acabei mandando uns recados aqui, respondendo outros e conversando com os irmãos. Mas eu acho que é por aí o programa, né? Não é aquela coisa engessada, dá para ser mais light. Com certeza. Maravilha de Deus. Vamos ver esse louvor, então já vamos. Voltando aqui então, irmãos, com a programação, tem aqui o irmão Everton Rodrigues, né, que é amigo sim, aqui. É o Everton, tá aí na live? Tá na live aqui, o Everton colocou Moisés Opa! aqui. Também o irmão José Alfredo também está aqui ligado na programação ali, também mandou ali a paz do Senhor, meus irmãos. E também, irmãos, você pode fazer seu comentário e falar conosco através do WhatsApp, que o número é 51989-284319. Repetindo, é 51989-284319. Eu passo aqui a palavra, então, para o nosso pastor. Muito bem. Moisés. Eu não posso, então, deixar de esquecer, deixar de falar, mandar um alô para os nossos congregados ali da congregação, né, onde eu cuido ali, pela graça de Deus, já estamos para 2 anos ali. Então vai um abraço a todos os nossos irmãos ali da congregação ali do Recanto Sabiá 3, que nos ajudam na nossa caminhada ministerial. Olhem por nós, trabalham conosco, então é pertinente nós mandar esse alô para todos ali, em especial ali, os nossos irmãos obreiros que cooperam conosco neste ministério. Muito bem, irmãos, vocês acharam aí o Salmo 23? Quem não achou já sabe de cor, vai ler comigo aí, né? Muito bem, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Em outra versão diz, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por todo dia, ou por todo sempre, ou em outra versão, por longos dias. Certamente, às vezes, nós quando lemos esses salmos, e a gente certamente, você que já leu, tem se alegrado nele, gosta, né? Porque, de fato, ele começa dizendo aqui algumas virtudes que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas é importante nós entender o que a Bíblia diz aqui sobre este salmo. Quando ele fala, então, que o Senhor é meu pastor e nada me falta, ele começa, então, a me mostrar que quando eu conheço esse Senhor, irmão Júlio, as coisas começam a dar certo. E, naturalmente, isso é uma realidade. Quando eu conheço Jesus, as coisas começam a fazer sentido. Quando eu ando com o Senhor, ele me ensina algumas coisas. Primeiro, ele está dizendo aqui que ele me ensina a repousar.
Ele me ensina a dar passos importantes. Aliás, ele repousar e em pastos verdejantes. Ou seja, ele está me colocando num patamar, num lugar de coisas boas, né? Pastos verdejantes. Aqui está fazendo uma referência a ovelhas e tudo mais que procuram esse pasto, né? Então nós vamos já entender sobre isso. E depois ele me leva junto às águas do descanso. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Porque ele está dizendo, eu sou contigo. E se eu estou contigo, as coisas tendem a ser boas para ti. Mas por que as coisas nem sempre são do que a gente imagina, né? Porque eu só estou lendo esse salmo por ler, porque eu não estou de fato vivendo, ou o que a Bíblia está me dizendo sobre isso. Porque quando eu ando com Cristo, decido por Ele, quero andar com Jesus, mas só por andar, muitas coisas erradas ainda vão acontecer e eu não vou encontrar respostas. Mas quando eu ando com Ele, e de fato, peço para que Ele conduza a minha vida, aonde Ele está dizendo aqui, ó, pastos verdejantes, águas tranquilas e tudo mais, e refrigera a minha alma e guia pela verdade. Quando de fato eu começo a viver isso, as coisas mudam. Porque o primeiro passo que vai acontecer no versículo 3 muda tudo. Aliás, no versículo 4 muda toda a história. Porque aí ele vai dizer assim, ainda que eu ande, agora não é mais Cristo que está me levando, agora eu vou andar com as minhas pernas. Até no versículo 3 ele te carregou. No versículo 4 muda. Agora eu começo a andar, irmão Júlio. Agora eu vou andar no vale da sombra da morte. Ou seja, você começa a entrar numa prova. Quando eu ando no vale da sombra da morte, eu estou na prova. Como é que eu vou me sair nessa prova? Eu vou me sair super bem, porque eu fiz uma escola antes. O versículo 1º, o 2º, o 3º foi a minha escola. E aqui eu estou dizendo a minha escola bíblica, a minha escola espiritual, a minha escola, por que não dizer ministerial, a minha escola com Cristo é inserido num contexto bíblico tão profundo que eu preciso sair correndo para dentro da minha igreja hoje para entender da palavra de Deus. Entendeu? Então, quando eu de fato vivi o 1º, o 2º e o 3º versículo, o 4 vai se encaixar bem, porque ele diz assim, ó, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o que acontece? Não vou ter medo. Não tem mais crente chorão, né? Não tem mais aquele que conhece Jesus e começa, o que houve, o que aconteceu? Não, a Bíblia me ensinou, e a Bíblia diz que se eu aprender os passos com Jesus na casa dele, o versículo 4 eu vou ser vencedor. O versículo 4 ele vai dizer que eu não vou temer mal algum, porque eu posso andar no vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por quê? Porque ele está comigo. Porque eu aprendi, meu Júlio, que eu não estou sozinho mais. Benção, né? Já estou começando a ter uma outra visão do Salmo, do Salmo 23. Veja que até o versículo 3, eu andei com Jesus, ele me ensinou, me preparou. Exato. No 4, agora vamos ver, como é que o Júlio vai se sair. Se o Júlio absorveu, se ele entendeu, né? Aí ele me larga na prova. Aí eu olho para o lado, não, peraí, eu andei com Jesus, ele me ensinou, ele me preparou, eu não vou ter medo. Eu sei que ele está comigo. Porque, então está aqui, ó, aqui é a chave do versículo, uma das chaves do versículo, que às vezes tu vai conversar com alguém, como é que tá? Tá ruim, tá isso, tá assado, tá complicado, tô doente, tô mal, tudo. Não que o crente não passa isso, mas o crente passa isso. Por quê? Porque é a prova. Aleluia. Porque agora Jesus te colocou num patamar de prova, e às vezes é prova de morte. Ele está dizendo aqui, vale da sombra da morte é prova de morte, literalmente. Então o que o crente vai dizer? Vai tudo bem, que nem para o profeta que a mulher falou, mas quem é aquele homem? Aquele é um homem de Deus, como é que tá? Vai tudo bem, tá caindo os pedaços, tá desesperado. Mas ele aprendeu com Jesus a ser fiel até no vale da sombra da morte. Jesus te largou, tu deu uns passos ali no versículo 4, como é que eu tô? Não, agora veio a prova. Tô bem, maravilha. Aí vem mais ainda, irmão Júlio, ó. O teu bordão ou o teu cajado me consola. Não é o teu vizinho que vai te consolar, o teu pastor. Claro, o teu pastor vai ministrar uma palavra poderosa para ti, mas o cajado do Senhor, o cajado, o que é o cajado? O cajado nada mais é do que aquela varinha, né, que eles usam na ovelha lá para puxar a ovelha pelo pescoço, assim, ó, e bota ela no rebanho de novo.
Porque se está chorando, se está reclamando, se está difícil, é porque saiu fora das diretrizes dos primeiros versículos. Aí ele diz, o cajado do Senhor me consola, porque ele me pega e me bota no trilho de novo. Aleluia. Né? Que maravilha, né? Aí vem mais uma prova. Versículo 4 e versículo 5 é só prova. Versículo 5 é mais interessante, sim. Ele diz assim, ó, agora que eu estou passando no teste, ele vai dizer, ó, prepara uma mesa na presença dos meus amigos. Claro que não é amigo que ele diz, ele fala o quê? Inimigos. Porque, irmão, na presença dos amigos é fácil. Amigo é fácil. Na presença lá da casa do meu amigo Everton, lá de Candelária, é bom, ele vai servir uma churrascada, né? Lá nós vamos dar risada, vamos conversar, vamos falar, aí é maravilhoso, não tem nada errado. Mas a Bíblia diz assim, ó, agora, irmão Júlio, agora eu vou te botar na presença dos teus inimigos. Como é que tu vai te sair na presença dos teus inimigos? Quero ver se tu vai ser crente na frente do teu inimigo. E às vezes a gente não quer estar na frente dos nossos inimigos. Mas a Bíblia, no Salmo 23, vai me ensinar. Aí quando ele diz assim, ó, prepara uma mesa, prepara aí, pode preparar. Na presença dos meus adversários, da minha versão. Unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, eu não estou na frente do meu inimigo de qualquer jeito. Tá? Atenção, nós não estamos na frente dos nossos inimigos de qualquer jeito. Ah, não, agora eu vi lá a palavra, vou lá na frente, eu vou lá, vou dar a palavra. Não, segura aí. Tu tem que estar ungido com óleo. O que é isso? A presença do Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Porque aí ele vai te iluminar e vai te dar as palavras certas na frente do teu inimigo. Por isso que ele diz, unge-me com óleo, que eu não sou bobo nem nada, eu vou chegar lá ungido. Vou chegar preparado. Né? Aí o que ele vai dizer lá mais? Né? E o meu cálice transborda. É aqui o segundo ponto que nós vamos entrar. Vamos fazer uma pausa ou vamos tocar? Que aqui vai um pouquinho, aqui vai apertar um pouquinho agora a coisa. Vamos deixar eles com gostinho aí. Se eu fosse você, pegava essa live agora, esse link, e mandava para a pessoa que você mais gosta, mais ama. Ou por que não mandar para o teu inimigo, né? Que é a pessoa que você aí teve alguma indisposição, alguma coisa. Agora a palavra vai pegar para todos os lados. Muito bem, amados ouvintes, vocês que estão aí conectados conosco, é uma alegria aí muito grande ver muitos irmãos aqui mandando recados, aqui vocês estão acompanhando a programação desta noite, onde nós estamos com um tema aqui, o que a Bíblia diz. E hoje eu sou o convidado aqui da noite para trazer uma reflexão bíblica, né, do que a Bíblia diz, e nós estamos aqui esmiuçando aqui o Salmos 23, um salmo que você conhece, que você já viu por aí, você já leu em algum momento da sua vida, mas hoje você vai entrar comigo, né? Vamos fazer uma certa profundidade maior neste salmo. E eu estava falando então aqui de alguns versículos anteriores, e nós paramos agora aqui depois do versículo 4, que eu passei no vale da sombra da morte, e quando eu passei no vale, eu sabia como eu ia passar por esse vale, porque o Senhor estava comigo. Mas agora eu vou mais além um pouquinho. Agora ele vai dizer que eu estou tão preparado, o Senhor me ungiu de tal maneira que eu estou colocando agora em xeque a minha pessoa, por que não dizer assim, na presença dos meus adversários. Porque quando nós estamos ungidos, eu dizia aqui, irmão Júlio, quando o Senhor nos unge para uma missão, para um trabalho, né, para uma vida com Deus, nós somos ungidos pelo Senhor, para que de maneira muito especial o Espírito Santo nos dê a luz certa, para os momentos certos, para falar da palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos encontrar adversários nessa caminhada. E quando eu estou na frente de um adversário, ele vai dizer que a minha cabeça está ungida com óleo e o meu cálice transborda. Aí quando eu disse isso, nós fizemos uma pausa. Por que o meu cálice transborda? Irmãos, pense você numa taça com água cheia é uma coisa. Uma taça com água cheia, aliás, se nós estamos numa mesa e alguém está com a taça cheia no outro lado da mesa, eu não consigo saber se ela está cheia. Eu só vou notar quando ela transbordar.
Transbordar é quando ela sai para fora da taça, quando ela cai na mesa. Aí eu vou dizer, olha lá, realmente a taça de água do Júlio está transbordando. Mais do que cheia, então é transbordar. Por isso que a Bíblia diz, olha, é transbordar, não é cheia. Ah, mas por que é transbordar e não é cheia? O que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia está me dizendo que para mim enfrentar o meu inimigo eu tenho que transbordar. Transbordar o quê? Transbordar do conhecimento bíblico. Transbordar da presença do Espírito Santo na minha vida, senão eu não consigo. Na minha vida normal, natural, física, não tem como eu enfrentar o meu inimigo. Como é que ele transborda? É muito fácil. Quando tu vê o teu inimigo todo cheio de arma para cima de ti, armado espiritualmente, e você com uma palavra branda, com uma palavra certa, com uma palavra bem colocada, você vai dizer, não, meu amigo, quem sabe eu até errei mesmo. Quem sabe até eu acho que foi eu mesmo. Às vezes nem foi tu, e muitas vezes não é tu. Mas o Espírito Santo te ensina, filho, te humilha agora aqui porque eu vou te exaltar. É assim que funciona. Transbordar é isso. Nós ter a ciência de que nós não viemos lutar contra a carne, contra o sangue. Nós viemos lutar nessa terra contra os principados. E às vezes o inimigo usa alguém cheio de arma, de veneno contra a tua vida e coloca na tua frente como teu adversário. O que você vai fazer? Você vai abraçar ele. Você vai dizer, amigo, de fato, né? Tem um exemplo muito, muito importante nessa palavra, me lembrei agora. O meu pai uma vez contava esse testemunho que ele estava no trânsito e de fato ele fechou o rapaz no trânsito, como qualquer um já fez isso. O cara ficou bem bravo com ele, encostou do lado ali, falou um monte de coisa. E ele baixou o vídeo, meu amigo, errei mesmo. Errei, porque o senhor sabe como é que é, foi falha, o senhor me perdoa, me desculpe. Não sei o que, falou um monte de coisa. Não, o senhor tem razão, é verdade, é por aí mesmo. Foi uma falha minha. Desarmou o cara, porque ele queria que o cara tivesse armado. Né? Para que criasse ali, quem sabe, uma confusão, alguma coisa. E ele matou no peito, segurou a onda, foi embora. Dali um tempo, ali uns 2-3 meses, ele está pregando numa congregação lá em Cachoeirinha. Falando de Jesus, falando do amor de Jesus, essas coisas todas que ele sempre fez. Quem é que estava no culto, no último banco? O cara do trânsito. Quando ele fez um apelo para aceitar Jesus, eu quero esse Jesus que tu serve. Porque aquele dia eu estava armado, Então, às vezes a pessoa pode, mas eu sou pavio curto, eu não consigo fazer isso, eu aquilo outro. Acontece muito isso aí, tem muitas pessoas que têm uma personalidade assim, mas Jesus veio para quebrar todas essas personalidades perversas, de maldade, de maldição, de fúria. Jesus veio para isso. Por isso que se você está me ouvindo não consegue, porque você não conseguiu, você ainda não viveu o primeiro e o segundo e o terceiro versículo do Salmo. Você não deixou Jesus te ensinar. Você não deixou Jesus te levar nas águas tranquilas. O que é quando ele diz me leva nas águas tranquilas? Nas águas de descanso, o que é isso? Vai me trazer paz. Se eu sou um homem raivoso, um homem brabo, isso, aquilo outro, bato na minha esposa e meus filhos e tudo mais, né? Assim, de qualquer jeito, você não passou nas águas tranquilas de Jesus. Você ainda não passou por lá. Ainda não teve essa, né? Você vive angustiado, né? De certa forma, brabo e tudo. Não, ainda, a tua alma ainda não encontrou o refrigério, lá no versículo 2, versículo 3. Refrigera a minha alma. Né? Mas eu faço justiça com as minhas mãos, porque comigo é assim, assado. Não, ainda andou no versículo 3, na parte B. Guia-me pelas veredas da justiça. O que é isso? A justiça de Deus é a mais certa que tem, Júlio. Né? E a gente está olhando o Salmo, a gente está lendo o Salmo e a gente não está vivendo o Salmo. Por isso que eu vou dizer para você que não é crente ainda, nós, salvos em Cristo Jesus, e também queremos que você seja, nós temos que viver isso. E eu quero que você viva isso nessa noite. Assim o Espírito Santo vai te alcançar. É um salmo bem simples. Você já conhece, já leu ele, mas não viveu o salmo ainda. Né? Mas e aí? É assim que é a vida do crente.
Claro, né, irmão Júlio? Eu digo lá na congregação, nós vivemos num país que tem leis, né, tem direitos, deveres. Não vamos agora pregar um negócio aqui que todo mundo vai achar que podemos passar por cima dos crentes, né, e tudo mais. Tem regra, tem lei. Meu pai dizia assim, olha moço, olha fulano, para isso tem lei. Eu vou dizer para você, o crente agora é capacho, né, do diabo, que nem diz aí, para fazer qualquer coisa, porque ele está no vale da sombra da morte, ele não vai fazer nada para nós, engano seu. Mas uma coisa eu te digo, horrenda é cair na mão de um Deus vivo, um Deus poderoso. Porque a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. E digo mais, a palavra do Senhor não volta vazia. Se tu liberar a palavra de Deus, aleluia, sinta a presença de Deus aqui. Se tu ministrar a palavra do Senhor, no teu momento de crise, de ansiedade, de luta, de adversidade, de prova, de desespero, você vai encontrar vigor nessa palavra. E ela tem poder. Mas ainda não acaba por aqui. Eu quero, antes de continuar, agradecer ao irmão Nelson ali, que colocou uma musiquinha no fundo aí. Esse hino aí é de um grande amigo meu, Tiago Cardoso. Esse hino é de autoria dele. É autoria dele. Ele gravou esse hino. O Senhor é meu pastor. Depois não ouvi na íntegra depois. Então louvar a Deus pela vida dos irmãos que achou a música ali e colocou. Mas não acaba por aí, viu? Aí vem o versículo 6, que é para fechar. É uma chave. Tudo isso que tu está aprendendo, que a Bíblia está dizendo para você até agora, não se limita só aqui nesse salmo. Para te conseguir, então, vencer, ser um homem de Deus, literalmente, um homem de Deus, que alguém olha para você, mas verdadeiramente hoje é um homem de Deus. Existem umas etapas na nossa vida. E o versículo 6, ele vai trazer algo interessante. Ele vai falar de duas situações, bondade e misericórdia. O que a Bíblia diz de bondade e misericórdia? Bondade, porque Deus é bom, e Ele é bom. Engano seu achar que Deus é ruim, não, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas por que bondade e misericórdia vão me seguir, irmãos? Ele diz aqui no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Ele é enfático. Ele diz, está seguindo. Por que misericórdia, então, se Deus é bom? Alguém sabe me dizer? Porque se Ele é bom, eu não preciso de misericórdia, porque está tudo bem comigo. Misericórdia por quê? Quando eu erro. Ele é bom desde o versículo 1, ele é bom. Ele está me levando, ele está me guiando, ele está me mostrando, ele está me ensinando, está me corrigindo, está me mostrando. Mas dá com pouco eu dou as minhas vaciladas, irmão Júlio, porque nós não somos de ferro, né? Nós somos humanos, somos falhos, erramos, pecamos, caímos, levantamos. Ele diz então que Deus é bom e Ele ainda é misericordioso comigo, porque Ele me ajuda a levantar de novo. Então, o que está me seguindo aqui? Bondade, porque Ele é bom, e misericórdia. Para você crente, para você irmão em Cristo Jesus, ou para você que está ouvindo a palavra de Deus hoje, que acha que vir para Jesus agora é 1001 maravilhas, porque lá no texto diz que é assim, assado. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida do crente é uma vida maravilhosa, porém, com muitas provas, com muitas lutas, e dentro delas, todas delas saímos vencedores. Por quê? Porque Ele é misericordioso comigo. Ele é bom, mas Ele tem misericórdia de mim. Interessante, né? Porque se Ele fosse só bom, pronto, já não tinha problema nenhum. Aí, porque tudo Ele me dá é porque Ele é bom. Quando que Ele é misericordioso? Quando eu erro, quando eu falho, né? Quando muitas vezes sou negligente, quando eu não quero fazer as coisas certas, quando eu me esqueço do salmo, que no início Ele me ensinou. Aí Ele vem, filho, pastor Júlio, não é assim, filho, vem para cá, eu sou misericordioso, que um dia eu vou te trazer de novo para o caminho que eu tenho que andar. Aleluia. Que bênção, né? Isso é misericórdia, homem nenhum faz. Não, cara, eu vou te ajudar, vou fazer. Ele faz uma, duas vezes. O Senhor faz sempre. Porque Ele diz aqui, certamente, Ele é enfático, Ele é real, Ele está dizendo, não há dúvida disso. Certamente que a bondade e a misericórdia, quer promessa melhor do que essa numa sexta-feira de noite, crente? Certamente que a bondade de Deus te seguirá se você cumprir essa palavra.
Ah, mas eu não consigo, porque eu sou um homem muito bravo, muito rude, eu não aceito, não levo desaforo para casa. Ei, deixa eu dizer uma coisa, Jesus é bom, a palavra está te tocando aí, ele é bom, e quando acontecer alguma coisa contigo, lembre-se, ele é misericordioso contigo, abençoado. Que tremendo esse Deus. Como é que eu consigo isso, irmão Júlio? Como é que eu vou fazer isso? Eu quero isso para mim. Porque agora está bem vivo esse salmo, eu quero isso para mim. Ah, tu quer para ti? Então ele finaliza dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só hoje nesse programa, todos os dias. Olha que benção. Como é que vai ser isso? Aí ele finaliza dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ah, aí tem gente que não quer servir a Jesus. Não, eu só quero essa palavra do programa de hoje, porque a Bíblia só me ensinou aqui, tá? Eu agora saio daqui, abro a Bíblia e pronto. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Para você alcançar essa bondade, essa misericórdia, meu amigo, ó, abre o teu coração e corre para a casa do Senhor todos os dias da tua vida. Porque ele diz assim, ó, certamente que isso aqui me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Quando nós botamos no nosso coração essa verdade e dizer, olha, quer saber de uma coisa? Da casa do Senhor não saio mais. Não estou falando parte física, mas às vezes nós precisamos da igreja mesmo, parte física lá. Mas depois que Jesus mora na tua vida, daí você começa a habitar e ele habita em você. Daí já é uma outra palavra, outro dia nós vamos ministrar sobre isso. Mas hoje, você que ainda precisa entender ainda mais, olha que gostoso essa palavra. Você tem que habitar, meu amigo. Corre para a casa do Senhor e habita ela pro resto da tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, porque o pastor está dizendo, porque alguém te... Não, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela é real. Às vezes a gente acha que é só um livro aberto, mas é a presença de Deus tomando a tua vida nessa hora. Por que não dizer assim, aleluia? Por que não dizer que o Espírito Santo está te tocando e dizer, filho, filha, deixa de ser ignorante, aleluia. Vem para os meus passos, eu vou te ensinar. Pega o primeiro e o segundo versículo e aplica ele na tua vida. Você precisa de descanso, você precisa de refrigério na tua alma, você precisa de mim. Jesus está dizendo para você, você está dizendo que está te faltando coisa, por que falta? Porque não tem Jesus. Porque ele começa o salmo dizendo, ele já está dizendo uma coisa que ele viveu. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ah, mas na hora lá do vale da sombra da morte, ele não me faltou, porque eu sei que ele estava comigo. Porque às vezes a gente, quando está no vale, Jesus não está comigo, está me faltando. Não. Aqui ele diz, lá no vale da sombra da morte, ainda assim lá, o Senhor não faltou na minha vida. É a presença do Espírito Santo, que nunca mais vai faltar na tua vida. Esse é o verdadeiro sentido desse salmo. Eu entendo assim, o Espírito Santo me deu essa revelação e eu estou compartilhando contigo. Mas uma coisa eu te digo, habita na casa do Senhor. Tem que habitar, tem que fazer morada, tem que fazer construção, alicerce, base, sabe aqueles negócios de que tu faz um alicerce bem feito. E hoje eu estou trabalhando nessa área aí, eu tenho visto as coisas assim, se não for bem feito, bem elaborado, vai ruir, vai cair. E há um cuidado nosso nessa área civil, que a gente vai fazer alguma obra assim, tem que ter esse cuidado, para que não lá na frente não vá desmoronar. Então esse é o sentido desse salmo que eu deixo para vocês nesta noite. Bondade e misericórdia todos os dias. Que bênção, né, irmão Júlio? Bênção de Deus. Olha aí. Quando o irmão falava sobre justiça, até o irmão mencionou uma passagem que eu gosto, que quando eu penso em justiça, eu penso nisso, assim, que lá no Mateus 5 ali, no versículo 20 por ali, Jesus ele começa dizendo assim, se a vossa justiça, porque para nós justiça é, se tu me fez um mal, eu vou retribuir da mesma forma. Para nós justiça é devolver com a mesma moeda, é fazer a pessoa pagar pelo erro que ela cometeu, isso para nós é justiça. Mas só que para Jesus, essa justiça é a dos escribas e a dos fariseus. Ele diz assim aqui, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, amém, jamais entrareis no reino dos céus. Olha aí. E veja que aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que
por exemplo, se no meu inimigo, né, se eu tocar alguém que eu possa odiar, por exemplo, ele fala que eu não preciso, se eu apenas nutrir um sentimento contra o meu irmão, só sentir, não preciso nem encostar a mão nele, né? Ele já compara como um assassino. Ele será réu 3 vezes, réu do Sinédrio, réu de juízo e ainda termina réu do fogo do inferno, apenas por sentir, né? E aí lá em João ele vai aprendendo isso com Jesus, ele vai dizer assim, ó, que aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabemos que um homicida não tem parte no reino de Deus. Não tem parte no reino de Deus. Imagina. E aí nesse Mateus 5, Jesus ele vai falar sobre coisas que a gente acha praticamente impossível fazer, mas que o Espírito Santo nos dá isso. Por isso que nós precisamos da presença de Deus, para conseguir fazer, senão a nossa carne vai falar. Não tem como. E a gente vai querer justiça, a gente vai querer sangue. Né? Mas aí ele vai dizer assim, além daquele teu inimigo, né? Mas ele vai dizer assim, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, né? Amai os vossos inimigos, quer dizer, coisas que a gente acha impossível fazer, mas com o Espírito Santo nos inspirando, nos dando esse fortalecimento, a gente consegue fazer essa. Bom, Júlio, nós precisamos de Jesus todos os dias. E aí a gente vai pensar assim também, irmão, que nem o irmão mencionou esse versículo. A gente vai pensar assim, mas espera aí, se eu não fizer nada para o meu inimigo, eu fico indefeso, a pessoa vai olhar e vai dizer, irmão Júlio, é só ir lá e fazer, porque ele não faz nada, ele é crente. Né? Então eu posso dar um tapa no rosto dele, que ele vai, não, ele é crente, ele não vai me retribuir. Só que, lembra daquele agindo assim, amontoado, brasas vivas sobre a sua cabeça? Sim. Aí o que acontece? Aí lá em Hebreus 10, 30 e 31, o irmão mencionou aqui, que ele diz assim, que ali ele menciona a Deuteronômio, ele vai dizer assim, não vos vingueis a vós mesmos. Né? Minha é a vingança. Minha é a vingança. Né? E outra vez, eu julgarei o meu povo. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Então, o pior para as pessoas não é o que nós poderíamos fazer para elas. O pior para as pessoas é nós entregar na mão de Deus. Porque se Deus fizer, é pior ainda. Coisa horrenda é cair nas mãos dele. Porque Deus, eu entendo assim, ele nos acolhe. Quando ele cobre nós com a misericórdia dele, nós estamos tão protegidos. É que nem eu imagino uma mãe protegendo seus filhos, assim, né? Tão protegido. Tu imagina o que... A gente não consegue imaginar ou conjecturar aqui o que Deus está pensando em fazer com meus inimigos. Porque eu não tomei a atitude de fazer, eu entreguei para Deus. Sou Senhor, essa guerra não é minha. Tu sabe que essa guerra não é minha, e outra, e eu nem sei lutar essa guerra, porque tu não me ensinou a lutar essa guerra. Tu me ensinou outras coisas. Tu me ensinou a andar num vale, né, de águas cristalinas, de pastos verdejantes. Esse detalhe, esse negócio não é comigo. Filho, isso é comigo. E às vezes a gente tem a ansiedade de ver as coisas acontecer para ontem. Né? Porque a gente entrega às vezes na mão de Deus e quer que Deus no outro dia faça. Só que nós estamos esquecendo que ele disse para nós aprender a andar descansados. Descansa. Leva-me, no versículo 2, leva-me para junto das águas de descanso, água tranquila. Quando nós entregamos para Deus, irmão, já era, é um descanso. Agora é com Deus. E toca a minha vida e segue para frente, que aquilo ali o Senhor vai tomar. E não fica às vezes puxando lá, querendo saber, o que houve aqui, o que houve lá, será que resolveu, como é que está? Quando você vai ver, Deus vai te mostrar na tua frente o que ele está fazendo. Isso é entregar nas mãos de Deus e viver de fato esse salmo, tão somente só esse salmo. Imagina quantos outros tem por aí, né? Quantos outros tem aqui, quanta palavra boa tem neste livro aqui, para nós meditar todos os dias. Mas uma coisa é certa, né? Eu preciso estar na presença dele todos os dias. Não é só aqui no programa, não é só aí, quem sabe no podcast aí que você mais gosta, daquele pastor que você gosta. Você precisa ir para a casa do Senhor, meu irmão. Você precisa ir lá ouvir a palavra de Deus, porque aqueles irmãos que estão lá, aqueles homens e mulheres que estão lá e trabalham, são ungidos do Senhor. São homens preparados que o Senhor usa eles para trazer uma palavra. Eu sempre digo, às vezes lá, irmão Júlio, na congregação, que quando é pregada uma palavra lá, e às vezes a pessoa não vai, aquela palavra nunca mais vai ser pregada, pelo menos daquela maneira que foi, não. Então nós perdemos aquela preciosidade, aquela pérola. Então nós temos que estar todos os dias para quê? Para não perder.
para cada vez somar mais e agregar mais no reino. Eu entendo assim, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, palavra abençoada, né? E fomos edificados aí nessa noite com essa palavra Amém. aí, do pastor Glória a Moisés, né? E aprendemos, entendemos aí um pouco melhor, né? Eu passei a ter uma visão diferente agora do Salmo 23, a Viu, partir daqui. então, né? Eu absorvi aqui, né? E aprendi um pouco mais, né, sobre o que a Bíblia diz, né? Hoje aprendemos o que a Bíblia diz. Aprendemos não, porque tem, na verdade a palavra se renova, né? Se renova, dia. né? Então, Eu já vi também outros a pregadores. gente passou a ter, tivemos uma visão aqui, né? Exato. Uma visão A gente viu tantas pessoas. edificante aqui a respeito do Salmo 23. Às vezes a gente vê outros pregadores, né? Ministro da palavra do Senhor pregar esse salmo totalmente diferente, Uma né? visão abençoada. E a palavra é assim mesmo, ela se renova todo dia. Renova, E ela- todo dia ela é nova na nossa vida. O Senhor poderá te dar uma outra visão dessa palavra, quem sabe, né? Ali na frente. Bênção de Deus. Mas eu louvo a Deus. Creio que os irmãos lá da Quem é que tá aí, Major? da EBD Kids, lá de Candelária, lá que estão com o Everton Rodrigues, estão ouvindo a programação. Creio que os irmãos estão saindo aí edificados também com essa palavra aí, né? Um abraço aí, irmãos. Obrigado aí pela audiência, por estarem conosco aí, né? O Josiel Lima também, o Marco Medeiros, né? Está conosco, a Dejanira, também da Rosa, né? E os irmãos que eu já tinha mencionado ali. Isso. Diogo da Uma Luz, alegria para nós, né? Receber esses irmãos aí. Bênção de Deus. Esse é o carinho, né? do povo de Obrigado, Deus, que a irmãos, gente- por estarem conosco, né? Amém. Esse é carinho de irmãos, irmão Júlio, que a gente fez uma amizade muito boa, sabe? E hoje é um reflexo disso, né? Porque às vezes a gente sabe que não está sozinho nessa caminhada. Essa mesma caminhada do Salmo 23, tá eu, tá tu, Júlio, tá o irmão Nelson, tá tantos outros, e esses aqui que estão ouvindo também. Estamos todos na mesma caminhada com Cristo Jesus, irmãos. E o Senhor é bom por tudo isso, né? Que Ele nos proporciona. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Quer botar mais um pouquinho da música aí? Não sei como é que é a programação, já foi? Já é 9 horas? isso. Gostei dessa rádio aqui, porque Aí não tem, nós né, não tem ali o Então, irmãos, sinal ali para nós parar de falar, nós vamos falando. aqui eu acho que dá para. Então aqui nós vamos nos despedir, né? Já passou um Já pouquinho. passou um pouquinho, né? Já passou um pouquinho, já mas fomos foi bom, né? edificados Foi bom. aqui. Agradeço muito aí Opa. o irmão ter aceito o convite para estar imagina, aqui. né? Creio que essa foi a primeira de muitas, né, irmão de Júlio? muitas outras que virão, né? Amém. E obrigado aos irmãos aí que participaram. E nós vamos então encerrar ouvindo aqui o louvor então do Tiagão, né? Salmo 23. Deixa eu dar um alô então aí para finalizar. Obrigado pelo carinho, meus irmãos, meu pessoal de Candelária aí. Nós vamos estar aí no dia 5 agora, aí 5, 6, no feriado aí da Páscoa. Também mandar um alô pro pessoal da congregação, que por certo está nos acompanhando, a minha família, minha esposa Daniele Machado, Matheus Machado e Maiara Machado estão lá em casa, lá preparando a janta para nós. E entre outros aí, né, Josiel, né, o Everton, entre outros que estão ali nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de todos, que Deus abençoe sempre e com certeza vão estar mais vezes aqui. E também aqui a Natasha Brás colocou aqui que palavra abençoada. Opa, a Natasha é nossa lá, viu? Ela mesmo. Ela, isso aí. Deus abençoe, Natasha. Obrigado pelo carinho. A paz do Senhor a todos, então até a próxima programação. Fica aí o louvor do Tiagão, Fica aí, então, na para paz do você Senhor Jesus. meditar no Salmo 23. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, me guia pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua mão me sustém.